Olá, meus irmãos. Eu gostaria de desejar a todos vocês que nos acompanham uma ótima noite de domingo, e que o Senhor nosso Deus possa estar nos abençoando neste culto, mais um culto de louvor e adoração ao seu santo nome. Só lembrando que ontem nós tivemos o Dia Mundial do Trabalhador, e hoje eu gostaria de desejar um ótimo Dia do Trabalhador para aqueles que trabalham na obra do Senhor, né? Você só está assistindo esse culto porque tem várias pessoas hoje aqui trabalhando. Nós temos pessoas que estão tocando, pessoas que estão cantando, pessoas que estão interpretando, pessoas que estão no som, pessoas que estão no vídeo, enfim, uma série de pessoas. E para você que trabalha na obra do Senhor, eu queria deixar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Então vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor por esse culto e pela vida desses amados irmãos voluntários que fazem com que a obra do Senhor continue, mesmo em dias tão difíceis. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos reunidos aqui, Senhor, nessa programação através das redes sociais, para, Senhor, declararmos a nossa fé, declararmos, meu Pai, que nós acreditamos num Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que com certeza tem cuidado de nós. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, obrigado pela Tua imerecida graça nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela Tua graça que tem nos sustentado nestes dias tão difíceis. Deus Todo-Poderoso, abençoa, Senhor, a todos os trabalhadores, aqueles, Senhor, que incansavelmente trabalham na Tua obra, Senhor. Aqueles, meu Pai, que abrem mão de estar fazendo outras coisas para estar trabalhando para Ti, meu Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, somente de Ti virá a recompensa de cada um, meu Pai. Coloca, meu Deus, a eternidade nos nossos corações. Coloca, Senhor, em nós um desejo insaciável de continuar, meu Pai, fazendo a Tua obra e proclamando o Teu reino, para que o Teu nome chegue àqueles que mais necessitam de Ti. Pai, toma a nossa vida, toma este culto, que o Senhor possa estar falando com o Teu povo, edificando a Tua igreja, através da Tua santa e bendita palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. E você pode aproveitar esse momento e compartilhar esse link. Compartilha aí, compartilha para o colega, compartilha para o amigo, para o familiar, compartilha nos grupos. Vamos louvar o nome do Senhor nesse momento. Boa noite, meus irmãos. Convido você aí da sua casa a abrir seu coração e adorar o nome do nosso Deus, porque Ele é digno de todo louvor. Amém? Vamos adorar o Senhor. Abre os meus olhos pra ver
Amém, graças a Deus. Abram as suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 9, e vamos ler apenas o versículo de número 7. Segunda Coríntios, capítulo 9, e versículo de número 7 diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem contribui com alegria. Nesse exato momento você tem a oportunidade de contribuir, de ofertar, de entregar o seu dízimo. Está passando aqui o número da conta da igreja, o número do Pix, que você possa estar contribuindo, né? Nós somos muito gratos a Deus pela oportunidade que nós temos de contribuir com a sua obra e assim a expansão do seu reino aqui nesta terra. Tá certo? Então vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Não são todas as pessoas que têm essa oportunidade. Estamos vivendo dias difíceis. Muitas pessoas desempregadas, outras perdendo seus empregos e outras porque realmente não têm condições. Então você que pode, você que ama esta obra e você que quer fazer isso, não por obrigação, mas por amor, faça isso. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de te servir através das nossas finanças. Doar para ti, Senhor, para a tua obra, para o crescimento do teu reino, aquilo, Senhor, com que o Senhor tem nos dado, porque nós só te ofertamos porque antes o Senhor nos deu. É uma oferta de gratidão, não com exigências, não com determinações infundadas, mas simplesmente, Senhor, porque amamos a ti e a tua obra. Queremos ver esta obra crescendo e progredindo para a glória do teu santo nome. Assim, ó Deus, abençoa cada um que pode, que quer, e aqueles que não podem, que o Senhor possa estar abrindo as portas para que eles também possam estar participando desta graça que é contribuir para ti e para o teu reino. Assim, meu Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor nesse momento.
Amém, graças a Deus. Vamos para mais uma leitura, por gentileza, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 15. Vamos ler apenas o versículo de número 33. Provérbios, capítulo 15, e versículo de número 33. Diz assim a palavra do Senhor: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar nesse momento. Gostaria que você se juntasse a mim nesse momento de oração. Vamos orar por todas as pessoas que estão enfermas, que estão desempregadas, aqueles que estão com a sua fé, por algum motivo, enfraquecida, que o Senhor possa estar vindo com o seu poder sobre a vida dessas pessoas, fortalecendo a fé delas. Orar também pelos profissionais de saúde, aqueles que estão aí à frente dessa batalha, orar pelos nossos governantes, enfim, faça sua oração aí na sua casa, por aquele seu amigo, aquele seu parente, aquele seu irmão que está precisando. Oremos. Querido Deus, entramos, Senhor, na Tua presença para Te pedir, ó Pai, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, cada vez mais os profissionais da saúde, as pessoas, Senhor, que estão à frente aí nessa batalha, as pessoas, meu Pai, que estão correndo riscos de vida, tanto a sua como dos seus familiares, para assim ajudar aqueles que foram contaminados por este vírus. Que o Senhor possa, meu Pai, estar abençoando cada vez mais esses profissionais, esses homens e mulheres, jovens, senhores, senhoras, que dedicam boa parte do seu dia, do seu tempo, para ajudar outros. Abençoa também aqueles que estão desempregados. Abençoa, Senhor, os nossos governantes, os nossos prefeitos, governadores, presidente. Meu Pai, que o Senhor possa dirigir esta nação, dirigir o nosso estado, a nossa cidade, que as decisões tomadas, meu Pai, sejam para a melhoria do povo, a melhoria das pessoas, principalmente os que mais precisam. Queremos Te pedir também, Senhor, uma bênção especial sobre a vida daqueles que estão desfalecendo, aqueles que estão fracos, frágeis, carentes, totalmente dependentes de Ti, meu Pai. Vem com o Teu poder, meu Pai, sobre estas vidas. Usa, meu Deus, essa transmissão. Usa, Senhor, a pregação de hoje, para que essas pessoas sejam fortalecidas na sua fé. Que o Senhor possa nos dar essa noite aquela água que o Senhor disse para a mulher samaritana, que quem bebesse não tornaria a ter sede. Nós queremos beber dessa água, Senhor. Dá essa água para nós essa noite, para que nós possamos sair fortalecidos, reanimados, reavivados na Tua presença, Senhor. Porque ficar distante de Ti, Senhor, é a pior coisa que poderia nos acontecer. Pior até do que ser contaminado com o vírus é estarmos distantes do nosso Senhor. Então, meu Pai, toma de conta da nossa vida e da vida daqueles que precisam mais de Ti nesse momento. Em nome de Jesus Cristo, amém. E continuemos louvando ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor.
Amém. Façamos mais uma leitura, desta vez em Romanos. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. E vamos ler o versículo de número 3. Só lembrando aos nossos irmãos que esta semana nós retornaremos a algumas atividades, certo? Em especial, terça-feira, ainda de forma remota, de forma online, retornaremos às aulas de escola bíblica, certo? Na oportunidade, nós estaremos estudando sobre os atributos de Deus, certo? Então, fique atento aos grupos de WhatsApp, você vai receber o link da aula de terça-feira, às 7 horas da noite. Assim também como o retorno do culto de quarta-feira, de 6h30 às 7h30, culto de oração e doutrina. E aos domingos nós retornaremos com 3 cultos, 8h30, 10h30 e às 17 horas. Então, fique atento aí nos grupos que o link para a inscrição dos cultos vai aparecer, acredito que a partir de segunda-feira, a partir de amanhã. Amém? Romanos capítulo 12, versículo 3 diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Nós vamos agora para a mensagem musical. Você prepara o seu coração. Você que está chegando agora nessa transmissão, compartilha esse link. Vai lá, compartilha nos grupos que você faz parte. Faça com que a palavra de hoje chegue ao máximo de pessoas possíveis, para que elas também sejam edificadas e abençoadas com a palavra de Deus. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso
quando clama o seu nome, Ele então virá. Ele vem pra ti salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor quando clama o seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é meu refúgio em meio às lutas, um escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele é meu refúgio em meio às lutas, um escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Amém. Graças a Deus. Nessa oportunidade, nós vamos ouvir a palavra de Deus com o nosso pastor Tiago Sanches. Boa noite, meus irmãos. A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo a todos. Bendito seja o Senhor, glorificado o seu santo e excelso nome. É uma alegria mais uma vez estar aqui para pregar a palavra de Deus neste domingo, primeiro domingo do mês de maio. Vamos celebrar ao nome do Senhor e ouvir agora a exposição da sua santa palavra. A palavra de Deus adentre o seu lar, o seu coração, e que sejamos edificados esta noite por meio da exposição
das Sagradas Escrituras. Então, vamos fazer a leitura no Evangelho de Marcos, capítulo de número 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14, é o texto da nossa exposição nesta noite. Sermão de número 10 desta série, acerca da vida do apóstolo Pedro. Marcos, capítulo 14, verso 27 ao verso de número 31. A armadilha da autoconfiança é o tema desta exposição. Marcos 14, verso 27. Então lhes disse Jesus: todos vós os escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Assim disseram todos. Somente até aqui, do verso 27 ao verso de número 31. O que era para ser uma noite agradável, de um jantar maravilhoso, a ceia com o Senhor, se transformou em uma noite de assombro. Os discípulos que estavam à mesa com o Senhor ficaram todos eles assustados com as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui relembrar o contexto quando Jesus proferiu essas palavras ao apóstolo Pedro. Era a noite da ceia. Lembra bem? A noite do lava-pés, depois daquele momento de ceia. E naquela ocasião, o próprio Senhor Jesus Cristo disse: olha, um dentre vós é o traidor. Uma referência a Judas, o traidor. E naquele mesmo instante ele tomou um bocado, ou seja, um pedaço de pão, molhou e entregou a Judas e disse: vai, faz o que deve ser feito, te apressa. E imediatamente Satanás entrou no coração daquele homem e ele saiu para trair o Senhor. Então aquele jantar criou-se um clima de suspense. Todos ficaram assustados com aquelas palavras, porque agora eles ficavam olhando entre si na tentativa de descobrir quem era o traidor. E naquela ocasião, nós já vimos em uma outra mensagem, Pedro, gesticulando para João, pergunta a ele, ao mestre: quem é este homem? Bom, depois de Jesus revelar este fato, ele se levantou e saiu com os discípulos para um lugar de oração. Ele saiu para Getsemane. E novamente Jesus está à frente dos seus discípulos, caminhando, e aproveita justamente este momento, da ceia até a oração no Getsemane, para falar acerca da sua morte na cruz. Jesus passa a descrever o que será a morte na cruz, como cumprimento de uma antiga profecia. E é justamente neste momento, no discurso do Senhor, onde ele está falando sobre o seu sacrifício, que novamente a voz de Pedro se sobressai. Novamente aquele apóstolo inquieto se manifesta diante de todos e chega diante do Senhor e tenta meio que contrariar as suas palavras. Ou seja, aqui nós temos de forma escancarada a autoconfiança deste velho pescador. Nesta exposição veremos como a autoconfiança de Pedro não passava de uma armadilha. E diga-se de passagem, a armadilha é essa que ele mesmo caiu. Então, meus queridos irmãos, para entendermos bem a dinâmica desse texto, vamos dividir ele em 2 partes. Do verso de número 27 até o verso 28, nós vamos analisar as feridas do bom pastor. E do verso de número 30, ou melhor, 29 até o verso número 31, uma religião de obras. Aqui, focando no apóstolo Pedro. Então vamos ao texto para entendermos a mensagem do Senhor nesta passagem. O texto começa assim:
pelo registro de Marcos. Lembrando que esta mesma passagem foi pregada a semana passada, por meio do nosso pastor João Eduardo. Só que a ênfase da semana passada é justamente a ênfase do autor bíblico, sobre o verdadeiro coração de Pedro. Aqui, Marcos, como secretário pessoal de Pedro, lembra que eu já falei disso? Ele era alguém que registrava os seus escritos. Ele faz questão de dizer acerca da armadilha que esse homem caiu, de sua soberba espiritual. Então, é justamente com este foco que nós caminharemos nesta mensagem. Então, vamos ao texto, verso 27. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito. A primeira afirmação nesta passagem aponta para o fato de que os discípulos iriam se escandalizar. Uma melhor tradução seria abandonar o Senhor. Todos vocês me abandonarão. Jesus avisa aos discípulos que as horas seguintes seriam difíceis. Ele caminharia rumo à crucificação para enfrentar a morte como um malfeitor. Enquanto isso, os discípulos ficariam dispersos como ovelhas sem pastor. O uso da expressão escandalizareis traz à tona justamente este abandono dos discípulos. Esses homens que caminharam com o Senhor por meio de quase 3 anos, ouvindo as suas palavras, testemunhando os seus milagres, aprendendo aos pés do Senhor Jesus Cristo, neste exato momento do seu ministério, eles abandonariam o Senhor. Eles iriam se escandalizar com o evento cruz. Eles ficariam chocados com tamanha maldade das autoridades romanas. Assim também como a maldade dos sacerdotes, de toda a instituição jurídica daquele período que condenaria o Senhor Jesus Cristo. E eles ficariam com tanto medo, tão escandalizados, que eles literalmente iriam deixar o Senhor de lado, abandonar a companhia do Senhor Jesus Cristo. Muitos deles iriam se afastar de tal forma que negariam o Senhor, como é o caso do apóstolo Pedro. Então Jesus faz questão de dizer para os seus discípulos que assim acontecerá. Mas quando Jesus discursa ou apresenta este fato, Jesus não está aqui com um sentimento de dor dele mesmo, mas ele está dando testemunho de que este abandono é parte do cumprimento de uma profecia. Veja o que diz o verso número 27. Porque está escrito, Jesus aqui está citando o Antigo Testamento: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Onde está esse texto? Esse texto se encontra no livro de Zacarias, capítulo 13, verso 7. Vamos ao texto? Se você tiver condições, lê na sua Bíblia, senão o versículo será projetado. Zacarias capítulo 13, verso 7. Desperta, ó espada, contra o meu pastor, contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. O profeta está descrevendo o abandono de Yahvé em relação ao seu ungido, ou seja, o pai que entregaria o filho para a morte de cruz. Jesus faz questão de dizer que aquele abandono dos discípulos é uma evidência de que o pastor, ou seja, o próprio Senhor Jesus, será ferido. Um comentarista do Novo Testamento chamado William Hendricks, falando acerca dessa passagem, ele diz: no contexto da profecia de Zacarias, o que golpeia o pastor não é mencionado. Uma ordem é simplesmente emitida para que o pastor seja morto. Por outro lado, o contexto inteiro se refere repetidamente a Deus Pai como sendo o autor. É Ele quem tomará, trará, refinará, tentará, ouvirá e dirá. Portanto, Jesus estava completamente certo quando disse: porque está escrito, eu ferirei o pastor. Semelhantemente, foi o próprio Yahvé, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, de acordo com Isaías 53:6, lançou sobre o mediador todas as nossas iniquidades. Ou seja, Jesus Cristo foi ferido pelos nossos pecados. Jesus faz questão de afirmar estas palavras do profeta Zacarias, dando testemunho do abandono dos discípulos, para que fique claro que os discípulos abandonarão o Senhor
como parte daquilo que a própria Escritura revelou no passado por meio do profeta Zacarias. Em outras palavras, Jesus está dando garantia de que o que irá acontecer é o cumprimento da palavra, e mais do que isso, é a prova de que a morte de Jesus não foi acidental, mas proposital. Existem muitas teorias que dizem que Jesus foi parar na cruz por um acidente. Essa não era a proposta, ou melhor, o plano da Santíssima Trindade. Mas a própria Escritura dá testemunho que todo este abandono, que toda esta ferida é propósito de Deus estabelecido antes da fundação do mundo. Um outro texto que garante as palavras de Jesus e que confirma a veracidade desta profecia se encontra no Novo Testamento, na carta 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 ao verso 20. Veja o que diz o apóstolo Pedro, este mesmo que está sendo confrontado com essas palavras. Ele escreve acerca desta verdade tempos depois. Veja o que ele diz. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 ao 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Pedro está dizendo que nós fomos salvos por meio do sangue de Cristo, mas observe bem agora o verso de número 20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos por amor de vós. Meus queridos irmãos, o verso 27 que nós acabamos de analisar dá testemunho de que Jesus seria abandonado pelos seus discípulos, porque a cruz de fato seria um evento escandaloso e queria mexer com as estruturas espirituais e psicológicas desses homens. Lembrando que enquanto Jesus caminhava rumo ao Getsemane, os discípulos estavam ao seu redor ouvindo essas palavras, que, diga-se de passagem, são palavras muito pesadas, muito difíceis de fato de serem cridas, porque fala de sofrimento. Então, o que nós temos agora, seguindo o raciocínio de Jesus? A vida de Jesus não seria apenas uma vida de sofrimento, mas agora também uma vida de glória. E o verso de número 28 garante isso. Veja o que ele diz: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. As palavras de Jesus não são somente sobre sua morte, mas também a certeza da ressurreição. Se no verso 27 ele fala de abandono, de ferida, no verso 28 ele fala de cura e de vida. Jesus garante aos seus discípulos que depois da sua ressurreição, o pastor, e preste bem atenção no que eu vou lhe dizer, o pastor que foi ferido pelos nossos pecados, ressuscitaria em glória, iria adiante de nós. Essa expressão adiante, ela é proposital no texto de Marcos, porque é uma palavra que está diretamente ligada à obra de um pastor. O que é um pastor? É um homem que vai adiante do seu povo, guiando, liderando espiritualmente. E Jesus é o pastor que foi ferido pelos nossos pecados, mas que depois da sua ressurreição vai adiante de nós. Inclusive o próprio Marcos usa essa mesma expressão no texto do capítulo 16, quando ele fala da ressurreição de Jesus. Um texto que inclusive eu mesmo preguei aqui no culto da Páscoa, quando Jesus diz, o anjo diz, ele vai adiante de vós para a Galileia. Jesus está afirmando para os seus discípulos que ele é o pastor ferido, mas que ressuscitará em glória, irá liderar e orientar, guiar a vida do seu povo. As palavras de Jesus nesse texto são palavras de dor, mas também de esperança. Se o discurso encerrasse aqui, seria um discurso brilhante, de fato, um discurso do Senhor Jesus. Mas, meus queridos irmãos, em meio a este belíssimo discurso de morte e ressurreição, novamente aparece ele, Pedro, o apóstolo, o velho pescador, um homem de muitas virtudes, mas também de muitas falhas. Um homem que afirmou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, mas que também vacilou em muitas suas colocações. E novamente aqui, a ênfase do autor bíblico recai sobre ele. Então, a partir de agora, do verso 29 ao verso 31, nós vamos ver uma atitude de Pedro que é uma atitude, que diga-se passagem, terrível. Aqui nós temos um Pedro que crê em uma religião por obras e parece que não por graça.
Parece que ele está fundamentando toda a sua fé e espiritualidade nas suas capacidades, naquilo que ele pode fazer, não naquilo que Cristo pode fazer em seu favor. Então veja comigo o texto, vamos seguindo. Verso 29, diante de todo aquele discurso de Jesus, Pedro diz: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Meus queridos irmãos, ao afirmar essas palavras, Pedro revela toda a sua prepotência e soberba espiritual. Parece que ele não creu na intensidade das palavras de Jesus, interpretando até com um certo ar de desconfiança. Ele literalmente assume uma postura de superioridade em relação aos demais discípulos. Com isso, concluímos que Pedro, como foi bem dito pelo pastor João Eduardo semana passada, não conhecia a si mesmo, ou tinha uma visão muito elevada de sua pessoa. Como nós dizemos, ele se achava demais, né? Ele se achava alguém extremamente superior, seu ego fala mais alto. E sabe o que é interessante? Os autores bíblicos não fazem questão de esconder, eles fazem questão de trazer à tona as fraquezas deste homem, principalmente o seu fiel escritor, o seu fiel discípulo Marcos. E Marcos faz questão de dizer: olha, Pedro disse isso, ainda que todos, imagine que constrangimento, Jesus caminhando rumo ao Getsemane, pregando esse sermão acerca de sua morte e ressurreição, com os demais discípulos, João, Tiago, André, Bartolomeu, enfim, e no meio destes homens, Pedro, com toda a sua prepotência, estufa o peito e diz: olha, ainda que esses outros te abandonem, eu jamais vou te abandonar. Meus queridos irmãos, não passava de um mero teatro. O Pedro que fala de forma pomposa, na verdade, era um homem acovardado. Você conhece bem essa história, sabe onde ele irá parar. Mas ele faz questão de dizer: eu jamais. Mas Pedro está falando para quem? Ele está falando para o Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado. Ele poderia enganar todos os outros, menos a Jesus. Nós podemos muitas vezes demonstrar uma espécie de uma aura de espiritualidade na frente das outras pessoas, na igreja. Nós podemos apresentar um certo ar de levitação espiritual no meio do povo de Deus, mas Deus nos conhece por trás das máscaras. Deus nos conhece por trás dos bastidores. Como tem um livro de Gary Oliver, ele diz assim: quem é você quando ninguém está olhando? Ou seja, Deus conhece a nossa pior versão, a versão sem a maquiagem espiritual. Deus sabe quem nós somos. Não adianta tentar enganar o Senhor. Mas foi justamente isto que Pedro fez. Mas agora, neste momento, Jesus confronta Pedro. O verso de número 30 é brilhante, porque nós temos aqui uma prova de um dos atributos divinos aplicados ao Senhor Jesus Cristo, a onisciência. Veja o que ele diz. Respondeu Jesus. Jesus não diz assim, eu acho, não, ele diz: em verdade te digo. Ou seja, Pedro, escreve bem o que eu estou dizendo, porque vai se cumprir. Você pode enganar qualquer pessoa, menos a mim. Em verdade eu te digo. Meus queridos irmãos, aquelas palavras de Jesus é uma verdadeira espada afiada, que vai cortar o coração deste homem. Diz o Senhor: em verdade te digo, que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. É um verdadeiro nocaute espiritual. Pedro, com toda a sua soberba, está tomado de pose, de status, de uma espécie de um glamour espiritual que só existia na mente dele. É repreendido pelo Senhor, que diz: Pedro, eu te garanto uma coisa, ainda nesta noite. Jesus não está dizendo: Pedro, provavelmente nessa semana você vai balançar na fé. Pedro, eu não sei, mas quem sabe você em algum momento vacile. Não, Jesus é enfático: Pedro, em verdade eu digo uma coisa, você me negará ainda esta noite. E como testemunho, observe o canto do galo. Antes que ele cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. O galo seria o despertador da incredulidade daquele homem.
O canto do galo seria, na verdade, o que iria atiçar e trazer à tona a sua covardia. Então Jesus confronta aquele homem com suas palavras. E precisava entender isso. Ainda nesta noite. Este versículo nos traz 2 pontos que são dignos de serem observados. O primeiro, a onisciência de Jesus. Jesus é o profeta de Deus, o que conhece e sonda os corações. Nada é tão claro quanto a divindade do Senhor nesta passagem. Ele não só conhecia o futuro, como sabe exatamente quem Pedro é, suas fraquezas, seus temores. Por isso a precisão nas palavras, ainda nesta noite. A referência ao canto do galo serve para marcar o tempo exato da negação. Jesus estava tão certo da negação de Pedro que ele mesmo disse quando tal fato ocorreria. Jesus é onisciente, ele conhece e sonda os corações. Pedro poderia até manter, como muitos de nós fazemos, uma aparência de uma pseudo-espiritualidade, mas ele sabe quem realmente somos. O Senhor Jesus sabe do que somos capazes de fazer. O segundo aspecto desse texto é a fraqueza do próprio Pedro. Pedro é um homem de palavras firmes, mas de um coração frouxo. Pedro tem a aparência de pedra, mas as suas palavras não passam de argila. Ele é um homem que está muito preocupado em promover a sua espiritualidade, em vez de reconhecer a sua miséria. Parece que ele está muito mais preocupado em receber aplausos do que buscar o anonimato. No entanto, as palavras do Senhor servem para atiçar a mente daquele velho pescador da Galileia. Pois quando o galo cantasse, logo lembraria das advertências do Senhor. E preste bem atenção, meu querido irmão, você que está ouvindo em seu lar. O objetivo de tamanho constrangimento é conduzi-lo ao arrependimento. Jesus está literalmente dizendo para Pedro o que irá despertar o seu arrependimento. Quando ele negasse o Senhor 3 vezes e o galo cantasse, logo a ficha cairia e ele lembraria das palavras do Senhor. E as palavras do Senhor iriam fazer sangrar o seu coração. E já não seria apenas o pastor ferido, mas também o apóstolo ferido. Mas um apóstolo ferido para ser conduzido ao verdadeiro arrependimento, a verdadeira transformação. As feridas que Deus permite nas nossas vidas, muitas delas têm esse propósito, para nos levar ao quebrantamento. Algumas feridas nunca serão curadas em nossas vidas, para que possamos reconhecer que a graça de Deus nos basta. Muitas vezes estamos tão focados na cura, e Deus não irá nos conceder, porque a ferida é uma graça de Deus. Como dizia o bom pregador Charles Spurgeon, existem algumas feridas, doenças, algumas marcas em nossa alma, que por mais que sejam dolorosas, servem para nos lembrar em quem temos crido. E elas nunca sairão de lá, para que nunca tiremos os olhos de Jesus. É o caso deste homem. Essa ferida lhe conduziu ao arrependimento. Mas Pedro é teimoso. Pedro é como eu e você, obstinado. E no verso 31 nós temos algo que parece surreal, mas é verdadeiro. Veja o que diz o texto. Mas ele, ou seja, Pedro, Marcos faz questão de dizer, olha, mas Pedro, depois de Jesus ter falado todas essas coisas, ele insistia, ele era teimoso, mas ele insistia. Mas ele não insistia assim como qualquer pessoa, ele insistia com mais veemência. Pedro insistia com teimosia, e ele deixa muito claro isso. Veja o verso 31, mas ele insistia com mais veemência. Observe o que ele vai dizer agora. Tamanha sua soberba, ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Ah, meus queridos irmãos, se alguém dissesse isso perto de nós acerca de Jesus, era capaz de nós aplaudirmos essa pessoa e dizermos, uau, que fé. Quem sabe os discípulos que estavam ali do lado ficaram constrangidos com todo esse entusiasmo, essa autoconfiança de Pedro, que estava deixando de lado a graça de Deus. Quem sabe os discípulos ao lado disseram, como eu queria ter a fé de Pedro. Quem sabe o seu próprio irmão André
tinha ficado, uau, não sabia que meu irmão era tão crente. Quem sabe um homem como Tomé, um homem difícil também, que para crer era necessário ver. Olhando Pedro com todo aquele discurso, tinha ficado admirado e disse: eu só creio nesta fé de Pedro vendo. Eu quero ver se realmente ele é este homem espiritual. Mas Pedro é enfático, ele diz: ainda. Parece que ele não abraça as palavras de Jesus. Parece que não está confiante das palavras de Jesus. É como se Pedro, em outras palavras, dissesse: não sei, mas esse discurso do Senhor parece exagerado demais. Então, quem sabe, vou colocar ele no seu devido lugar. Ainda que tu morra, eu morrerei contigo, eu não vou te abandonar. Pode contar comigo. Pode contar. Ele é enfático, a tal ponto de influenciar outras pessoas. O autor bíblico faz questão de terminar esse registro com uma frase que nós não podemos fechar os olhos. Veja o final do verso 31. Assim disseram todos. Tamanho era o comportamento de Pedro, que foi capaz de induzir os outros discípulos a terem essa mesma postura. Quem sabe eles: é mesmo, Pedro, nós vamos contigo, Senhor, viu? Pode contar conosco. Pedro tem razão, se tu morrer, tu morre também. Mas não era tudo da boca para fora. Tudo da boca para fora. Na verdade, toda aquela autoconfiança do velho pescador era uma armadilha, perigo, que ele estava se comprometendo com algo que ele não poderia cumprir. Mas esse era o seu discurso. Conclusão: diante de tudo que analisamos nesta passagem, do diálogo de Jesus com seus discípulos, em especial com o apóstolo Pedro, é evidente quão traiçoeira é a armadilha da autoconfiança, quão perigosa é a soberba espiritual. Quão perigosa. Se achar superior aos outros, se achar mais santo do que os outros, querer ser aclamado por outros por causa das suas virtudes espirituais. Meus queridos, isso é muito enganoso. Muito enganoso. Pedro precisava se libertar da síndrome do sucesso. Ele precisava se libertar deste sentimento, desta soberba, deste orgulho. Porque se existe algo que destrói o homem, é o orgulho. O bispo inglês John Riley disse algo fascinante. Ele diz que se existe uma letra do alfabeto que nós precisamos erradicar da nossa vida, é a letra do orgulho. Porque nós podemos nos despir dos piores sentimentos, mas o orgulho vai querer ficar cravado em nossos corações, e precisamos nos libertar dele. Era este o pecado de Pedro a esta altura do campeonato: a soberba espiritual, sua autoconfiança, que desprezava a graça de Deus, estava mais fundamentada na sua sabedoria terrena do que na sabedoria divina. Meu querido irmão, você que está ouvindo essa exposição, o meu discurso aqui não é contra uma autoconfiança que nós necessitamos ter diante dos desafios da vida. É bem verdade que precisamos ter um senso de autoconfiança, uma autoestima restaurada em Deus para enfrentar os desafios, seja do que for, de família, de mercado, de trabalho, de todos os desafios que cercam a nossa vida durante esta peregrinação. Mas o perigo que nós não podemos cair, a armadilha melhor que nós não podemos cair, é essa que Pedro caiu: uma autoconfiança que despreza a graça de Deus, que coloca de lado a graça do Senhor Jesus Cristo, e passamos a confiar mais em nós mesmos do que no próprio Criador. Ela é enganosa, extremamente prejudicial. Então, diante desta exposição, a pergunta que eu tenho a fazer é: o que este texto tem a nos ensinar sobre a armadilha da autoconfiança e da soberba, do orgulho, da prepotência? Quais as lições preciosas que esse texto tem para as nossas vidas? E eu quero concluir essa exposição com 7 razões porque devemos confiar em Deus mais do que em nós mesmos. 7 razões porque eu e você devemos confiar mais no Senhor
do que em nossas habilidades, capacidades e nossos dons. Você que está ouvindo essa exposição, que luta contra o orgulho, a arrogância, a prepotência, a soberba, este sermão é para você buscar refúgio em Deus, para você buscar conserto diante do Senhor, o oleiro que sabe moldar o vaso e fazê-lo de novo. Vejamos, 7 razões por que devemos confiar mais em Deus do que em nós mesmos. Primeiro, porque muitas vezes agimos sem sabedoria, enquanto Deus tem nos prometido a sabedoria do alto para todas as questões da vida. Muitas vezes nós queremos agir com base na nossa estutícia. Eu sou esperto demais, eu tenho sabedoria demais para lidar com certas situações, e muitas vezes nós cometemos deslizes terríveis. Quantas ações, quantas atitudes precipitadas nos deixaram em maus lençóis? Você que está me ouvindo, pense bem. Quantas atitudes impensadas deixaram você em uma situação extremamente desconfortável? E você ficou se perguntando: Senhor, por que tudo isso? Meus queridos, muitas vezes agimos sem pingo de sabedoria, não pedimos discernimento a Deus, resolvemos pendências da nossa vida sem o discernimento do Senhor, e em vez de contornar a situação, ficamos mais perdidos, a situação fica mais insustentável. Agimos sem sabedoria, enquanto Deus tem para nós a sabedoria que vem do alto. O próprio texto de Tiago diz, logo no capítulo 1, se você necessita de sabedoria, peça a Deus que dá de forma liberal, ou seja, sem improperar, sem cobrar nada. Você está precisando tomar decisões em sua vida, meu querido irmão? Você está precisando decidir acerca de alguma área de sua vida, de sua família, de suas finanças? Escute o que eu tenho a lhe dizer: clame por sabedoria do alto, e não confie nas suas estratégias, mas na vontade de Deus, porque Ele é o Senhor, o Deus de toda a sabedoria. Ele sim, nossa sabedoria enganosa, a dele não, a dele edifica e glorifica o seu nome. Segunda razão, porque devo confiar mais em Deus do que em mim mesmo? Porque muitas das nossas escolhas são frutos de aspirações carnais. Muitas das nossas escolhas são frutos de aspirações carnais, enquanto Deus tem escolhas e planos melhores para nós. Deus tem planos superiores. Muitas vezes somos motivados por sentimentos pecaminosos. Desejamos algo simplesmente por ganância, avareza, soberba. Desejamos algo simplesmente por causa dos nossos impulsos pecaminosos. Você já parou para pensar? Se Deus nos concedesse tudo aquilo que Ele nos pede, nós estaríamos perdidos. Se Deus nos concedesse tudo aquilo que nós clamamos, quem sabe nós até cairíamos no pecado da arrogância. Senhor, eu queria ter um carro novo. Senhor, eu queria ganhar muito dinheiro no meu emprego. Senhor, eu gostaria de ser promovido isso. Parece ser algo inofensivo, mas Deus conhece o nosso coração a tal ponto que Ele sabe que se nós possuímos determinadas coisas, nós vamos cair na arrogância. Senhor, para mim seria uma bênção maravilhosa, mas Ele sabe, Ele nos conhece, que se Ele nos concedesse tal bênção, nós poderíamos transformá-la em uma maldição por causa da nossa arrogância espiritual. Senhor, eu preciso disso, daquilo outro, né? Eu quero escolher isso. Mas Ele sabe o que é melhor para nós. Então, meu querido irmão, por que devemos confiar mais no Senhor? Porque as nossas escolhas, muitas delas são escolhas carnais, e Deus tem planos melhores para nós. Terceira razão, porque o nosso coração sempre deseja além do que podemos ter, enquanto Deus tem nos dado o que é necessário para a nossa existência. Ele sabe, Ele conhece a nossa real necessidade, e Ele sempre, por bondade e graça, dispensará a nós o que é necessário para a nossa vida, para a nossa existência. Nós temos que ter cuidado, meu querido irmão, porque o nosso coração é extremamente pecaminoso, inclinado a tudo aquilo que não pode ser desejado
O nosso coração é uma fábrica de ídolos. E dia após dia, ele vai criando novos ídolos. E quando menos esperando, estamos prostrados diante deles. Muito cuidado com os desejos do seu coração. O Senhor tem o que é necessário para a nossa vida. E isso nos basta. Porque devemos confiar mais em Deus e nós mesmos? Quarta razão, porque somos inclinados ao erro e temos atração por tudo aquilo que é mal, que é contrário à sua santidade, enquanto Deus tem para nós o que é puro e santo aos seus olhos. Os planos de Deus para nós são planos santificadores. O que Deus tem para nós sempre é vislumbrando o nosso amadurecimento em santidade. Sempre. Para que sejamos, à medida que o tempo vai passando, mais parecidos com seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, meu querido irmão, meu querido ouvinte, cuidado, onde você está colocando os seus olhos? Onde você está depositando a sua confiança? Esta semana, eu preguei para os irmãos do Ministério de Louvor da nossa igreja uma breve reflexão no Salmo 73, o Salmo de Asaf. E a crise de Asaf foi justamente esta. Ele trabalhava para o Senhor, louvava o Senhor, tinha uma vida voltada para Deus, mas em um determinado momento da sua vida ele passou a olhar para os ímpios, ele passou a invejar os ímpios. E ele começou a dizer: Senhor, por que o ímpio tem isso? Por que ele prospera nisso? Por que ele conquistou isso e eu não? Por que eles conseguiram tudo isso? Por que esses resultados e eu estou aqui? Será que é tudo em vão? E de repente ele entrou no templo de Deus. E aí sim ele passou a compreender o fim dos ímpios, e disse: Senhor, que tenho eu no céu além de ti? Tu és a minha fortaleza. Asaf passou a compreender que tudo aquilo que estava cativando o seu olhar, o seu coração, era mal, e que na verdade Deus tinha algo melhor para ele, uma vida de consagração, algo santo e puro aos seus santos olhos. Porque devemos confiar mais em Deus do que em nós mesmos? Quinta razão, porque temos a tendência de buscar os holofotes e os aplausos deste mundo, enquanto Deus tem nos chamado para trilhar o caminho da humildade. Na humildade. O Evangelho, a mensagem de Cristo, é diferente de tudo que há neste mundo. De tudo. De todo o discurso sensacionalista, de uma motivação barata. Os homens buscam o caminho da glória, dos aplausos. Os homens buscam ser motivados para alcançar grandes objetivos, para quem sabe ser reconhecido por toda uma comunidade. Mas o nosso caminho não é este. Isso não quer dizer que você não deve buscar melhores em determinadas áreas da sua vida, principalmente a sua área profissional ou familiar. Mas você não pode perder o foco, que o que Deus tem prometido para nós nesta vida não é o caminho de glória, mas um caminho de cruz. É este caminho de cruz que nos levará para a glória que Deus tem reservado para o seu. Em outras palavras, em vez de buscarmos os aplausos, os holofotes deste mundo, devemos trilhar o caminho de humildade, assim como foi o Senhor Jesus Cristo. Mortificar o nosso ego, deixar o nosso orgulho aos pés da cruz e sermos transformados por Jesus e sermos humildes como Ele. Manso e suave. Sexta razão, porque devemos confiar mais em Deus do que em nós mesmos, porque buscamos ter orgulho de nossas realizações e conquistas, enquanto Deus tem nos chamado para se gloriar do que Cristo realizou por nós. Pedro gostaria de se gloriar por sua capacidade. Você já parou para imaginar? Se Pedro de fato ele leva as últimas consequências das suas palavras, ele poderia escrever uma carta dizendo: eu me glorio de minhas virtudes porque eu fui demais. Sejam meus imitadores. É isso que Cristo deseja, que sejam apenas meus imitadores, porque eu sou espetacular, eu sou o apóstolo dos apóstolos, o melhor de todos. Ele iria se gloriar de suas realizações, conquistas. Mas Deus chamou Pedro, assim como chamou a mim e a você, para se gloriar do que Cristo fez por nós. O que Cristo realizou por mim e por você na cruz. Se hoje você tem motivo para agradecer e glorificar a Deus, apesar de todas as dificuldades que nos cercam, é porque Cristo fez
algo em nosso favor. Cristo fez algo em favor do seu povo. E por fim, porque devo confiar mais em Deus do que em mim mesmo? Porque na primeira oportunidade que temos, negamos o Senhor. Enquanto Deus permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Somos infiéis, mas Ele permanece fiel. Muitas vezes temos um discurso de boca, mas Deus tem nos chamado à sinceridade, à transparência, ao quebrantamento. E eu pergunto a você, meu querido ouvinte, você se identifica como Pedro? Se gloria de tudo aquilo que você conquistou, tudo aquilo que você é? Muito cuidado. O Senhor Jesus está nos chamando a não cairmos nessa armadilha barata de uma autoconfiança que despreza a sua graça, mas de confiarmos em seu amor por nós, que apesar de nossas falhas e pecados, o Senhor continua trabalhando em nossa vida, nos moldando a cada dia. Guarde essa palavra no seu coração e caminhe humildemente como um discípulo de Jesus. Que a soberba, o orgulho, a prepotência não encontrem espaço em nossos corações. E que as nossas vidas sejam modelos de humildade, serviço, reconhecendo que sem Jesus nada somos. Se porventura você que não é crente está ouvindo esta exposição, saia deste salto alto espiritual. Você que ouviu toda essa exposição da palavra de Deus e que ainda não reconheceu Cristo como Senhor e Salvador, saia de cima do muro, deixe o seu orgulho de lado e se volte humildemente para Jesus e diga: Senhor, sem ti nada sou. Essa mensagem não é sobre o que nós podemos fazer, sobre as nossas habilidades e capacidades, mas sobre aquele que é digno de ser glorificado e que apesar da nossa miséria e fraqueza, continua sendo Deus forte, o Senhor Jesus. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos, você que acompanhou toda esta exposição, e vamos pedir ao Senhor que trabalhe em nossa vida e que sejamos cada dia mais humildes e quebrantados, como foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Oremos. Ó Deus, reconhecemos a nossa soberba, reconhecemos a nossa arrogância, reconhecemos o nosso orgulho, o nosso ego inflamado. Mas livra-nos, Senhor, desta armadilha, que possamos confiar na Tua graça, pois a Tua palavra nos adverte que maldito é o homem que coloca a sua confiança no seu braço. E que este sermão fique guardado em nossos corações, e que o fruto desta exposição seja a humildade, o quebrantamento, a mansidão. Porque não é sobre as nossas virtudes, mas sobre o Senhor. Nós somos falhos, mas reconhecemos que o Senhor é quem tem nos consertado, moldado e está trabalhando em nossas vidas. Seja com o teu povo, que esta pregação gere em nós frutos de arrependimento e que possamos caminhar seguro em tuas mãos, trilhando um caminho onde a nossa confiança seja depositada no Senhor e não em nós. Ao teu nome seja a glória, hoje e para todo sempre. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós. Amém. Uma boa semana, que Deus te abençoe. Amém.